A paz do Senhor para você e sua querida família. Outra vez, vamos juntos meditar na palavra de Deus, Efésios 4:14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu quero já mais uma vez agradecer a todos os senhores que mais uma vez está conosco aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Eu peço que você compartilhe, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Assim você vai ajudar a gente a levar essa palavra a outros depois de nós. Meus queridos, nós estamos nesses dias falando sobre a necessidade do discipulado cristão. E nós falamos que o discipulado é exatamente o ensinamento que se deve dar aos novos conversos para eles, a partir daquele momento, eles viver aquela vida desejada pelo próprio Jesus. Se você não está acompanhando todos os nossos vídeos, eu lhe aconselho que você veja alguns vídeos atrás, anteriores, porque nós já estamos há alguns dias falando dessa realidade. E ontem a gente falou sobre o versículo 13, foi o tema do nosso vídeo, ou o comentário do vídeo anterior, foi o versículo de número 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, hoje nós estamos voltando, falando ainda nesse capítulo, mas o versículo 14, onde a gente leu. Por que e para quê? Qual é a necessidade que existe de o crente, todos nós, chegarmos à unidade da fé, como diz o texto, a varão perfeito? O texto está mostrando para que não sejamos mais meninos inconstantes. A expressão menino aqui na linguagem de Paulo é exatamente para mostrar que todos aqueles que chegam na igreja, como eu cheguei, tantos outros milhares, a gente chega sem conhecer nada do que diz respeito à nova vida em Cristo, porque a gente crê em Cristo para a salvação. Mas a Bíblia diz: vinde como estáis. Depois que a gente chega, é que a gente começa a ser instruído como nós devemos viver a partir dali. E, portanto, isso chama-se de discipulado cristão. Pode chamar que o discipulado cristão não é nada mais do que o ensino sobre todas as matérias que se precisa ser ensinadas, não é, dentro da igreja ou na igreja para aqueles que a ela pertencem. E Paulo usa aqui a expressão menino inconstante, exatamente para mostrar que, como a criança de pouca idade, ela não tem capacidade de discernir sobre o direito e o esquerdo, o certo e o errado, assim também pode acontecer com um novo converso quando ele não alcança a maturidade espiritual. Aí Paulo diz que precisamos ter a estatura de Cristo para não sermos não sejamos meninos inconstantes. E o que é inconstante? É estar sujeito a mudanças, a variações, que não se sente uniforme, é algo mutável, variável, que não é certo, que não é permanente, que não é seguro, que não é garantido, aquilo que é transitório. Paulo estava mostrando, irmãos, vocês não podem ser mais inconstantes, ou seja, transitório, aquilo que é mutável. Vocês não podem estar mudando. Vocês precisam crer na pessoa de Jesus e permanecer firme. Nada e ninguém pode mudar mais vocês, tirar vocês da convicção.
Porque muitas pessoas, às vezes, aceitam a Jesus como Salvador. Infelizmente, tem aqueles que tentam confundir eles e eles saem. Ó, eu quero contar rapidamente um testemunho. Quando eu fui crente, há quase 40 anos atrás, todos nós tínhamos amigos e a gente ia para muitos lugares, e meus amigos disseram para mim assim: 15 dias ele vai ficar na igreja. Passou 15 dias. Um mês, passou um mês. E eles foram dando tempo para mim. E eu fui passando todo esse tempo. E nesse momento eles me ofereciam, não é, algumas indicações, me davam algumas indicações para que eu desistisse. Mas eu lembro que eu disse para um dia: olha, a questão minha com a igreja, com o evangelho, é que o evangelho entrou em mim e eu entrei no evangelho, se misturou. Então, como aconteceu comigo, eu vi acontecer com outros amigos meus que foram crentes também naquele período e desistiram. Hoje nem vivem mais, morreram, tomaram um caminho diferente. Paulo estava vacinando esses crentes aqui para não ser esse menino inconstante, que, como eu já falei, é aquilo que está sujeito à mudança. Meus queridos, em relação a Cristo, nós não podemos mudar nunca, porque a garantia da nossa salvação é a nossa permanência. Jesus, falando em Apocalipse, ele disse: sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas Paulo continua dizendo no versículo 14: levados em roda por todo o vento de doutrina. Veja que antes de Paulo falar de doutrina, ele fala do vento. Por que Paulo considera a doutrina aqui como um vento? E aqui é a doutrina falsa, tá? Não é a doutrina que nós vamos falar daqui um pouco mais, mas é a doutrina falsa. Ele usa aqui a simbologia do vento. Por que Paulo faz essa simbologia? Jesus um dia ensinando, está escrito no Evangelho de João, que aqueles que nascem de novo é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. O vento aqui na linguagem de Paulo, ele está mostrando da forma sutil como alguém pode enganar o outro em relação à sua fé e tirar dele aquilo que ele creu. Assim como o vento não se apalpa, o vento não se vê como um objeto, assim também essas pessoas usam de sutileza para realmente tirar do coração do novo converso a convicção que ele tem ou começou a ter na pessoa de Jesus. O vento não se vê, não se apalpa, mas se sente a sua ação. Assim é exatamente a falsa doutrina, através daqueles que tentam minar a convicção do coração. Mas o que é a doutrina? Não é que nós precisamos estar com ela no nosso coração. Em relação à nossa doutrina, é o ensino bíblico normativo, terminante, final, derivado das Sagradas Escrituras como regra de fé e prática de vida para a igreja e para seus membros. Essa é a doutrina que, quando nós chegamos na igreja, nós começamos a aprender ela. Então, do jeito que nós temos a doutrina bíblica cristã, tem as outras doutrinas que Paulo está aqui vacinando aqueles crentes para que os crentes não fizessem essa substituição. É interessante isso, não é? Aí Paulo ele continua falando: pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Engano. A palavra engano significa artifício para levar alguém ao erro, burlar. É alguém que, com seu intuito de burlar, leva alguém para o engano, para o erro, e assim ele vai aniquilar tudo aquilo que ele vinha defendendo, tudo aquilo que ele creu. Aí Paulo ainda continua dizendo, com astúcia, ele faz isso com astúcia. A palavra astúcia significa enganar alguém sem que a pessoa... Aliás, astúcia é a habilidade
em enganar alguém sem que a pessoa se dê conta disso, a fim de levar vantagem. É artimanha, esperteza, é lábia. Então, o que é astúcia? É habilidade, é pessoas que se habilitam exatamente para frustrar e fazer desviar aquele que aceitou o evangelho de Cristo Jesus. Isso é muito sério. Agora, vejam os senhores uma coisa, como uma pessoa que não é discipulada, que não é ensinada, poderá escapar de uma pessoa com tal habilidade para fazer essas coisas. E aqui é onde realmente eu fico pensando, o papel desses homens do versículo 11, o quanto é importante na vida da igreja. Os oficiais que Deus constituiu na igreja não podem negligenciar o ensino, porque quanto maior for o ensino, mais estrutura terá essa igreja, terá esses crentes. No Velho Testamento há uma expressão que diz que por falta da profecia, o meu povo se corrompe. A palavra profecia ali, no original, significa ensino. Ninguém pode ter uma igreja forte se ela não tem o ensino necessário. É como uma criança, jamais será forte se pelo menos 3 alimentações adequadas ao dia é dada a essa criança. E Paulo ainda continua dizendo, eles têm astúcia, que é habilidade, e eles enganam fraudulosamente. Fraudulosamente significa falsidade com o objetivo de obter vantagem ilícita. Então, com isso, Paulo estava mostrando àquela igreja que ela não podia de forma alguma abandonar o ensino, não é? Enquanto os líderes têm o compromisso de fazer o discipulado, de preparar, de edificar a igreja com o ensino, nós, queridos, devemos permitir, não é, que esses homens nos ensinem, que aqueles que Deus constituiu nos ensinem. Que Deus abençoe você, que Deus ajude a você, sua casa, sua família. Amanhã vamos voltar ainda, falar ainda nessa passagem, começando do versículo 15. E eu peço a você que nos acompanhe. Espero que eu possa estar te ajudando em alguma coisa, a entender. Se você está com dúvida em relação à sua fé, tome cuidado. Não se deixe ser levado. Firma teus pés, levanta a tua cabeça e prossegue, porque o Senhor vai te ajudar. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu like e até o próximo, se Deus quiser.